Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Amém? Vamos agradecer a Deus, porque Paulo disse: em tudo dai graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em tudo te damos graças, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, eu oro e intercedo pela tua igreja, pelas tuas ovelhas, pelos teus filhos, para que haja revelação, para que o Senhor, segundo a sua graça, me revela a tua soberania, seja manifestada à tua igreja, através da revelação da tua palavra, do perfeito entendimento espiritual. Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pai, eu sei que a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Cumpra-se João 16:13, onde Jesus disse que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Cumpra-se João 14:26, onde Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Cumpra-se Isaías, que disse que a tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Isso para a tua glória. Como diz o profeta Amós: vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que essa fome seja e esteja em cada um que vai me ouvir e me assistir, porque Jesus disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, entendimento e revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém! Assim seja. Glória a Deus. Anjos, pode se assentar. Graça e paz a você aí no nosso site, graçaeapostolado.com. Graça e paz a você aí ao vivo no YouTube. Se inscreva no nosso canal, já aproveita. Se não se inscreveu, ainda é fácil, é de graça. Clica lá no inscrever, clica no inscrever, ativa o sininho, porque fazendo isso você nos ajuda a levar a graça para o mundo inteiro. Graça e paz a você no YouTube, graça e paz a você no Facebook, graça e paz a você nos vários grupos de WhatsApp. Glória a Deus pelo novo grupo MGA Valença, Rio de Janeiro. Pelas evangelistas Nelma e Nelly, as duas irmãs duas vezes, hein? Evangelista Nelma e evangelista Nelly, lá de Valença, Rio de Janeiro. Muito bom, irmãs duas vezes. Graça e paz do MGA Rio de Janeiro, graça e paz a todo o MGA no Brasil e aonde estiver reunidos para a glória de Deus. Amém? Olha, o livro de Romanos é um livro muito rico em revelação e em apostolado. E isso tem nos enriquecido muito, nos dado muita sabedoria, muito entendimento. Quem tem crescido? No nosso canal no YouTube, procura lá Ministério Graça e Apostolado no YouTube. Quando você abrir nossa página, tem a playlist. Você vai encontrar todas essas ministrações. Romanos, a graça aos romanos, tá? Entra no nosso canal no YouTube, Ministério Graça e Apostolado. Clica na playlist, vai ter várias, você vai encontrar lá a graça aos romanos. Entendendo Romanos 3, 4, 5, 6, 9, 8, 10, 14. Hoje o tema é Entendendo Romanos 12. Marca aí no seu caderno, Bíblia, papel e caneta. E vamos lá entender Romanos 12. Amém, abençoados? Diga pela fé, eu vou entender Romanos 12. Diga, através do apostolado. O abençoado Zezé, lá do Piauí. É Piauí o Zezé? Acho que é do Piauí que eu vi aí. Abençoado Zezé, glória a Deus pela sua vida. Eu já vi que você colocou aí no grupo MGA Brasil 3, né? Bíblia, papel e caneta. Ele colocou a foto lá. A Bíblia, o caderno e a caneta. Graça e paz, Zezé. Antes em seu favor.
Entendendo Romanos 12, versículo 1 em diante. Vamos ganhar tempo porque o relógio já está correndo, hein? E eu preciso ter tempo para explicar. Entendendo Romanos 12. Vamos lá? Verso 1. Paulo disse: portanto, rogo-vos, irmãos, lembrando, Paulo disse aos gentios. Gentios. Os romanos eram gentios. Quando for ler, quando você estiver lendo uma carta de Paulo, exceto Hebreus, pegou? Entendeu? Quando você estiver lendo uma carta de Paulo, entre parênteses, exceto Hebreus, fecha parênteses, por quê? Porque o livro de Hebreus é um livro, uma carta escrita aos cristãos judeus que estavam saindo do judaísmo. Amém? Isso não quer dizer que não serve para nós gentios, porque lá está cheio de revelação da graça do apostolado. Amém, abençoado? Então, Paulo escreveu 14 cartas, 10 cartas para a igreja, 4 cartas ministeriais. 10 cartas para a igreja, 9 para a igreja gentílica e 1 carta para a igreja que estava saindo do judaísmo. Por isso, o livro se chama aos Hebreus. Amém, abençoado? Então, quando você lê Paulo, Romanos, por exemplo, saiba que Paulo está falando com os gentios, principalmente quando ele deixou claro em Romanos 11:13, convosco falo os gentios. Então, o que Paulo está falando conosco, gentios? Romanos 12:1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, sublinha aí, que apresenteis os vossos corpos. Por isso que nós temos que congregar. Claro, Hebreus 10:25, não deixando de congregar. Romanos 12:1, Paulo está falando sobre congregar. Congregar não é você ir na casa do seu primo tomar um café ou um chá da tarde. Tem gente que falou umas besteiras por aí, né? Ontem eu congreguei com a minha esposa, quando eu estava almoçando com ela. Para de falar besteira, meu. Congregar com a esposa. Vocês fizeram uma oração, vocês cultuaram a Deus, houve pregação, a sua esposa semeou no reino de Deus. Se você almoçou, não é congregar. Eu congreguei com meu primo ontem, tomamos um chá da tarde. Isso não é congregar. Diga comigo, só a igreja se congrega. Você foi na casa do seu primo tomar um chá da tarde ou comer um churrasco, isso não é congregar. Amém, abençoados? Congregar, Jesus disse, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome. Você vai na casa do seu primo tomar um café, você não está reunindo em meu nome. Você vai na casa do seu amigo comer um churrasco, você não está se reunindo em nome de Jesus. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Então, ele está falando a respeito da igreja. Porque só a igreja que se reúne em nome de Jesus. Amém, abençoado? Então, congregar, só a igreja congrega. O que é congregar? Se reunir, se ajuntar, estar junto. Você que está longe, se você está agora ao vivo, você está congregado. Você está junto. Amém? Como igreja. Diga pela fé, estamos congregados como igreja. Congregados, reunidos, juntos, né? Atos 2:44, todos os que criam estavam juntos. Então está claro que não era um churrasco, né? Que eles estavam juntos num churrasco ou no aniversário. Porque Atos 2:44 diz todos os que criam. Criam num quê? Num casamento. Criam num quê? No aniversário, que é até daqui a pouco? Não, todos os que criam em Jesus. Então quem é que crê em Jesus? A igreja, as ovelhas. Guarda aí, Atos 2:44. Todos os que criam estavam juntos. Quem está junto é chamado por Deus de a igreja. Romanos 12. Igreja, apresentei os vossos corpos. E como é que você vai apresentar o seu corpo? Como que você vai fazer isso? Congregando. Por quê? Só a igreja se congrega. De novo eu falo isso. E você sozinho não é igreja. Você sozinho. A igreja é um corpo. Coríntios 12. O corpo tem muitos membros. Esses muitos membros reunidos formam um só corpo, que também é chamado de igreja. Está claro? Que não tem nada a ver com aniversário, com churrasco? Ficou claro aí? Então, Paulo falando com a igreja, Romanos 12:1, rogo-vos, irmãos, já deixou claro irmãos, né? Não é rogo-vos, colegas. Rogo-vos, irmãos. Quem são os irmãos? A igreja. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sublinha,
que é o vosso aniversário racional, amém? Casamento, churrasco, é o vosso o quê? Culto racional. Está claro ou não está claro? Então, quando a igreja se reúne, ela se reúne para um culto racional. Culto vem do verbo cultuar. Eu cultuo, tu cultuas, nós cultuamos. Eles cultuam, ou no passado, eles cultuaram. Nós cultuamos. O verbo cultuar. Quem cultua? Só a igreja cultua. Um churrasco não é cultuar. Está claro ou não está claro? Por quê? Cultuar é honrar, é louvar, é orar, é adorar, é agradecer, é semear, né? Manter comunhão. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Para aí. O que Paulo quis dizer? Não vos conformeis com este mundo. Quando você lê Romanos 12, 2, que Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, você tem que pensar assim, o que tem nesse mundo para que eu não me conforme? Doença. Não tem no mundo? No céu tem doença? Não. E no mundo? Tem. Enfermidades. No céu tem enfermidades? Não. E no mundo? Tem. Então Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, o que ele está dizendo? Não se conforme com a doença. Não se conforme com a enfermidade. No céu tem pobreza e miséria? Não, mas no mundo tem, não tem? Então o que Paulo está dizendo? Não se conforme. Ah, pastor, mas eu sou pobre. Eu não estou dizendo que é um problema ser pobre. Estou dizendo que você não deve se conformar. Pobre é uma situação, não é uma pessoa. Pobre é um momento de pobreza, de escassez. Ah, não estou nem aí. Não, eu estou aí sim. Se eu estou num momento de pobreza, se eu estou num momento de escassez, se eu estou num momento de miséria, o que eu devo fazer? Orar. Porque Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Já te dei um motivo. Está claro ou não está claro? Olha o Romanos 12, 2, hein? Diga comigo, não devo me conformar com esse mundo. Por quê? Porque se você se conformar com esse mundo, irmão, Deus já é Deus, tá? Ele já está no céu. O anjo Gabriel já é um anjo, já está no céu. Você está aqui na terra ainda. Lá no céu não tem doença, não tem enfermidade, não tem pobreza, não tem miséria. Se você não estiver preocupado, você imagina os anjos que estão no céu. Se você não estiver preocupado, você imagina Deus. Então, esse é o motivo porque Paulo diz para não nos... Claro, porque se você conformar, Deus continua sendo Deus e o anjo Gabriel continua sendo o anjo Gabriel. Pastor, mas quando eu morrer? Quando morrer você vai para o céu, porque pela graça você é salvo. Mas enquanto eu não morrer, diga, não devo me conformar com esse mundo. Eu falei de doença, de enfermidade, de pobreza e miséria, mas tem muito mais coisa. Você quer coisa pior que nesse mundo? Que tem uma coisa chamada injustiça. No céu tem injustiça? Não, mas aqui tem, nesse mundo. Se você não tiver nem aí, você sabe que quem bate atrás de um carro está errado. A lei diz, bateu atrás, está errado. Como que a lei pensa? Se você tivesse distante, não teria batido, ou teria tempo de brecar, ou se desviar. Bateu atrás, está errado. Lá no céu não tem isso. Aqui na terra tem. Agora, se você não se preocupar, se você não se importa, se as pessoas souberem, um vem, bate no seu carro atrás, você não liga. O outro vem, bate atrás também. Quanto ficou para arrumar? R$5.000. Ah, mas você não liga. O outro vem, bate também. No mesmo mês, já gastou R$15.000 para arrumar o carro. Ah, mas você não se importa, você não liga. Então vem outro carro e bate também. Vem um caminhão e rala. Vem um ônibus e dá uma ralada. Num mês já arrumou o carro 3 vezes, já gastou R$25.000, mas você não se importa. Então o que Paulo diz? Não vos conformeis com esse mundo. Nesse mundo tem injustiça. Então você deve buscar a justiça. Bateu atrás, está errado. Na conversa amigável, ele não quer pagar o seu carro, você vai ficar com prejuízo? Para ele não tem problema nenhum, nem para Deus, nem para o anjo Gabriel. Se para você não tem problema um prejuízo de R$5.000, R$6.000 de quem bateu atrás no seu carro que está errado, se você não se importar, Deus, para ele não muda nada. Está claro? Esse mundo tem injustiça, então vá atrás da justiça, não se conforme. Olha, o seu juiz, advogado, o senhor delegado, ciclano de tal bateu atrás do meu carro estava parado, ele bateu, ele tem que pagar. Ah, ele não tem como pagar 1.000, então paga em 3 vezes, paga em 4, paga em 5, passa no cartão, se vira. Esse é o mundo, é a vida.
Não vos conformeis com este mundo. Nós estamos ainda no mundo. Não se conforme. Se você se conformar, o cara vai bater atrás, você não está nem, ele vai embora. Para você não muda nada. Quem está entendendo o que eu estou falando para você? Eu estou te explicando a diferença de uma vida aqui na terra, nesse mundo, de uma vida no céu. Quem já foi para a glória não está mais preocupado em bater carro. Porque lá nem carro não tem. Então lá não há injustiça. Aqui na terra há injustiça, doença, enfermidade, pobreza, miséria e outros males incontáveis mais. É ou não é verdade? Se você não tiver nem aí, como vai ser a sua vida? Só quem entendeu. Então diga pela fé, não devo me conformar com esse mundo. Porque se você se conformar, Deus continua sendo Deus. E o anjo Gabriel continua sendo o anjo Gabriel. E ele está lá no céu, e a vida, e você que vai se lascar na vida. Porque Deus está lá no céu. Ficou claro para você? É mais ou menos a ideia que Paulo está querendo passar. 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que me transformar? Para que experimenteis qual seja as 3 vontades de Deus. Diga, 3 vontades de Deus. A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Diga comigo, as 3 vontades de Deus são 3 níveis de experiências diferentes. Agora olha aí em Romanos 12, 2, vê se você já tem provado a boa vontade de Deus em sua vida. Vê aí se você já tem provado, olha lá, ó, a agradável vontade de Deus em sua vida. Vê aí na sua vida se você tem provado ou se está vivendo a perfeita vontade de Deus em sua vida. Porque Deus tem a sua boa vontade, Ele tem a sua agradável vontade. Posso até incluir, entre parênteses, a sua permissiva vontade. Mas Deus não está vendo, tá? Mas Ele não vai falar nada. Não, Ele não é obrigado a falar. Você que está plantando coisa errada. Mas Deus viu que eu ia ser preso e não impediu. Esses dias me falaram. Mas Deus não está vendo que ele ia morrer, por que Deus... Você está pensando que Deus é o quê? O seu empregado? Não, tem gente que não tem noção, né? Mas Deus não está vendo lá. Ô, irmão, qual a sua ideia de Deus, hein? Alô? Qual o conceito que você tem de Deus? Pastor, o motoqueiro ia cruzar um cruzamento lá e o caminhão veio e passou por cima dele. Deus não está vendo. Não põe Deus no meio, pessoal. Deus está lá no céu. Que conceito você tem de Deus? Você está pensando que Deus criou robôs e Ele está com um controle remoto, vira para cá, vira para lá e vira para... Qual o conceito que você tem de Deus? O que você pensa a respeito de Deus? Ou que se você for pular de um prédio, Deus é obrigado a te segurar. O que você pensa de Deus? Gálatas 6,7, não erreis. Tudo que você plantar, você mesmo colherá. Paulo foi claro, o que plantar na carne, da carne colherá corrupção. Mas tem um cruzamento ali, o caminhão passou por cima da moto. Eu penso que a moto deveria ter parado antes, olhado para lá, olhado para cá, desengatado. Mas as pessoas só andam com pressa. Só anda com pressa, parece que o mundo está acabando, e quis ganhar, e passou com tudo, o caminhão veio. Então, eu penso que tem coisas que dá para evitar. Alô? O ser humano hoje em dia ele não pensa. Ele só vive com pressa. Então acontece uma coisa, alguém morre. Mas Deus não sabia. Não põe Deus no meio. Deus está lá no céu. Deus está quieto lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? É preciso nós, com conhecimento, sabermos e aprendermos a sermos responsáveis, cuidarmos de nós mesmos e não ficar aí como crianças ignorantes que a tudo negativamente atribui a Deus, achando ou pensando que Deus vai impedir e vai... Um dia, lembra aquela tragédia de Brumadinho que aconteceu em Brumadinho? Me perguntaram assim, onde estava Deus naquela tragédia de Brumadinho? Me dando uma bronca em mim. A pessoa pensa um mau pensamento a respeito de Deus.
Uma falsa concepção. A pessoa me perguntou, onde estava Deus na tragédia de Brumadinho? Eu falei, onde ele estava? Ele estava no céu. Ué. Onde você acha que ele estava? Mas o que a pessoa quis dizer? Ele não está vendo que morreu muitas pessoas e a barragem rompeu? Lembram? A pessoa atribuindo a quem? A Deus que está lá no céu quieto, nem sabe de nada. Me dá um sinal quem está entendendo. Onde estava Deus? Pô, você está culpando Deus? O que você pensa de Deus? Qual a sua concepção a respeito de Deus? Qual o seu pensamento a respeito de Deus? É porque eu fui viajar e aí meu filho bateu o carro, o caminhão passa por cima e morreu. Existe uma palavra chamada na terra acidente. Pode ser por imprudência, pode ser um acidente, pode ser um acaso, pode estourar um pneu, pode capotar, pode escorregar. Consegue entender isso? São coisas da onde? Da terra. Mas o avião da Chapecoense caiu. Onde é que Deus estava? Deus estava no céu. Você sabe por que o avião da Chapecoense caiu? Você sabe por quê? Porque não pôs gasolina. O que Deus tem a ver com isso? Deus não anda de avião. Deus não fez avião nenhum. O homem criou o avião. O homem chegou ao entendimento e conclusão que colocando gasolina no avião voa. X tempo. Se quer Y tempo, coloca mais gasolina. Não, mas eu penso que vai dar certo. Então, se você errar, vai se lascar, hein? Foi o que aconteceu. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Então as pessoas atribuem a Deus coisas que... mas morreu. Mas quem está vivo, eu posso morrer a qualquer momento. Você pensa que profeta não morre? É só você ler a Bíblia. Está cheio de profeta que morreu. João Batista era um profeta e cortaram a cabeça dele. Mas Deus não era com João Batista? Claro que era. Mas onde estava Deus quando cortaram a cabeça de João Batista? No céu. Onde estava Deus na tragédia de Brumadinho? No céu. Onde estava Deus no 11 de setembro? No céu. Existem coisas que são coisas da onde? Da terra. E tem pessoas, e estou falando de crente, não estou falando de ímpio, não. Tem pessoas que atribuem tudo a Deus, dando a entender que Deus é um escravo ou obrigado a correr aqui e segura aqui e vai bater, livra, vai capotar, segura e vai bater. Irmão, desculpa a minha ignorância. Deus não foi feito para isso. Deus não foi feito para essas coisas. Alguém consegue entender o que eu estou falando? Acho que Deus falou com alguém aí. Eu tenho uma mensagem em nosso canal no YouTube por tema, marca aí, depois você assiste. A fragilidade da vida. Alguém lembra? Está no nosso canal no YouTube, o tema, depois você assiste. Marca aí. A fragilidade da vida. A vida é frágil. Você está achando que apóstolo não morre só porque é apóstolo? Se eu for atravessar a linha do trem e eu for imprudente, eu estou vendo que o trem está chegando. Quando está bem pertinho que eu vou querer atravessar. Eu estou a 1 por hora, o trem está a 100 por hora. Não vai dar tempo de eu passar, isso é física. O trem vai me pegar. Pode ser apóstolo, pode ser profeta. Se o trem bater na cabeça de um apóstolo, passar a esmagar a barriga de um profeta, o que acontece com ele? Ou não morre só porque é profeta? Só quem está entendendo. Então eu preciso entender essas coisas, abençoado. Amém? Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Já que o trem vai vir, então eu passo pela passarela, né? Pastor, e se a passarela cai? Irmão, você tá me gorando mesmo, hein? Pastor, se a passarela cair. Irmão, é menos risco passar pela passarela, que até pode cair, do que passar na frente da linha do trem. É menos risco, então eu vou pela passarela. E se ela cair e você morrer? Então é Eclesiastes 3, dá tempo de nascer e tempo de morrer. Pronto, mas não foi eu que busquei a morte. Alô? Não foi eu que procurei a morte. Ficou claro aí?
Não é diferente de você passar na frente do trem? Não é diferente? Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a um outro nível mais excelente, a perfeita vontade de Deus. Aí esse já está reinando em vida para chuchu, né? Esse tem anjos ao seu favor, dá um estalo, o anjo aparece, igual em Mateus 4, né? Em Mateus 4, os anjos chegaram e serviram a Jesus. Já é outro nível, né? É diferente, né? É igual Daniel, né? Daniel 6. O anjo chegou lá e livrou Daniel da boca do leão. Isso é perfeita vontade de Deus. É igual Daniel 3. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e um anjo foi lá e os livrou. Eles estavam provando a perfeita vontade de Deus em suas vidas. Com certeza, se jogasse outros lá na fornalha, o que ia acontecer com eles? Morrer queimado. Não é o natural da vida? Você joga numa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais, está com 100 graus. Vezes 7, para quanto vai? 700 graus. Você joga 3 homens comuns. O que vai acontecer com esses 3 homens comuns? Vai queimar. A Bíblia diz em Daniel 3 que os soldados que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego, os soldados que foram levar eles, morreram queimados. Soldado que foi levar. E com eles não aconteceu nada. Eles estavam provando a perfeita vontade de Deus em suas vidas. É um nível da fé. Você pode chegar lá. Você pode chegar lá, né? Tudo depende de você, de quanto você investe na sua vida espiritual. Romanos 12:3. Pois pela graça que me é dada, Paulo falando, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Eu tenho uma mensagem também no nosso canal por tema: não ultrapasse a linha vermelha. Ou seja, não queira saber mais do que lhe convém saber. Posso ouvir um amém? Não entra nessa porta que você vai se lascar. Seu fim vai ser trágico. Não entra. Eu estou cansado de ver pessoas que se lascaram, que se deram mal. Apóstolo, há 25 anos, a pessoa chega, ouve 3, 4 pregação, já acha que sabe mais que o apóstolo, já acha que já sabe tudo e que não precisa mais de nada. Com 2, 3 pregação, eu estou no caminho, vai para 30 anos. Isso é querer saber além do que convém saber. E eu estou cansado de ver pessoas se dar mal na vida, estou cansado. Pastor, qual a consequência? Por exemplo, me dá um exemplo aí. Geralmente perde a família, perde a profissão, perde o emprego. Geralmente perde. Porque a pessoa, ele pensa, isso é uma fortaleza maligna. Ele pensa que ele sabe mais que o apóstolo e que ele não precisa saber mais de nada, não precisa mais ouvir pregação, não precisa mais orar, não precisa mais congregar, nem Bíblia ele precisa mais ler. Ele é o top, ele é o bichão. Moral da história, vai se lascar na vida. Ele vai se ferrar, ele está perdido. Ele está sendo enganado. Uma fortaleza maligna está enganando a pessoa. Eu já vi muitos. Para de congregar, perde a família, perde as filhas para as drogas. Não precisa disso aí, né? A pessoa não pode chegar e ficar quietinho, aguardar a vontade de Deus, servir a Deus até o fim de sua vida? Mas não. Tem gente que em 2 anos já acha que é o cara, que não precisa mais de igreja, não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais congregar. Teve um aí no Rio de Janeiro que falou que Paulo não sabia. Paulo não, eu sei. Quer dizer, ele quis dizer o quê? Que ele sabe mais que Paulo. Não está correndo risco? Tá ou não está? Longe de mim pensar, quanto mais falar que eu sei ou que eu entendo mais que Paulo. Paulo foi arrebatado ao 3º céu. Esteve com Cristo face a face. Eu sou louco de falar que eu sei mais que Paulo. Eu não sou louco de falar, não sou retardado. E teve um pregador aí, não, Paulo não sabia nada, Paulo não tinha entendido. Desculpa aí, meu. Desculpa aí. Paulo não tinha entendido e ele está aqui na Bíblia. E você que não... Menos, né? Não é menos? Alô? Romanos 12:3. Paulo disse, pela revelação que me foi dada,
Estou cansado de ver gente andar para trás, hein? Então eu digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Não entra nessa de querer ler a Bíblia tudo num dia só que você vai se lascar, hein? Não adianta. Para que você quer ler a Bíblia num dia só? Tem gente que manda 20 perguntas para mim. Eu nem respondo. Porque eu não quero prejudicar a vida da pessoa. Tem gente que manda. Pastor, graça e paz, pastor. Chega de mansinho, graça e paz. Ô, graça e paz abençoado. Ô, pastor, o batismo aqui. Ah, o pastor, o diabo. Ah, porque o diabo. Pastor, e a Santa Ceia? Ah, eu já paro. Você não entendeu nem a primeira pergunta que você fez. Eu te mandei uma mensagem para você fazer um estudo. Para você entender a primeira pergunta. Você já está na 5ª pergunta e não ouviu a resposta da primeira. Quem está entendendo? Aí eu já paro. Porque eu não posso ser participante de prejudicar uma pessoa. Eu não posso, eu já paro. Estão me entendendo? Tem uma caneta aí? Quem quer receber uma revelação? Estar debaixo do apostolado não é perguntar. É ouvir. Trouxe caneta? Trouxe caneta? Então escreve essa. Não se aprende perguntando. Se aprende ouvindo. Pegou essa? Não se aprende perguntando, irmão. Ô, pastor, isso aqui. Ô, pastor, isso aqui. Ô, pastor, isso. Irmão, não se aprende perguntando. Se aprende ouvindo. Quer o fundamento? Quer o endereço? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Então ouça, abençoado. Eu tenho um tema aí no nosso canal. Aguarde no apostolado. Amém? Preguei esses dias. Apostolado. Tão fácil que alguns se perdem. Claro, o cara, ele quer passar por... Ele quer atropelar. O cavalo está na frente, ele está na carroça, sentado ali na carroça. Sabe o que ele faz? Esse cavalo está muito devagar. Ele põe a carroça na frente dos cavalos. E acha que ele vai puxar, né? Quem está entendendo? Não se aprende perguntando. Estou esperando você escrever. Não se aprende perguntando. Se aprende ouvindo. O endereço é Romanos 10:17. O entendimento vem por ouvir. Ouça, anote. Mas aqui, aguarde no Espírito Santo. Amém? Esse que é o segredo. Tá? Esse que é o segredo. Quando eu vejo alguém saindo dessa direção, eu já paro, eu dou um passo para trás. Porque a direção do Espírito Santo não é que você pergunte, é que você ouça. Mas tem gente que não quer ouvir, porque ouvir é 1 hora de pregação. Se é um estudo de 5 partes, igual o tema textos mal interpretados, igual um tema, os fundamentos da graça, são várias pregações. O ministério dos anjos, são várias. Pastor, e o anjo, pastor? Ô pastor, o anjo. Irmão, assista esse pacote. Não, pastor, mas o anjo. Irmão, assista, você não quer entender sobre os anjos? Mas ele não quer ouvir. Eu vou para 30 anos de ministério para entender alguma coisa. Ele quer aprender agora em 2 minutos. Ele faz a pergunta, ele quer que eu responda, e ele quer entender igual eu entendo já há quase 30. Em 2 minutos ele quer entender igual. Quem está me entendendo? O quê? Você acha que não tem? Tem muitos assim. Está cheio de gente assim. Está cheio. Por sabedoria, eu tenho que dar um passo para trás. Quem está me entendendo? Senão vou estragar a pessoa, vou estragar. E tem mais, né? Por que você acha que eu gravo as mensagens? Para eu pregar de novo só para você? O tema hoje é entendendo Romanos 12. Hoje, quarta-feira. Aí quando é amanhã, quinta, pastor, você me explica Romanos 12? Só para você? Eu estou acabando de fazer ao vivo. Quando acaba a pregação, vamos para o YouTube, coloca no YouTube, o mundo inteiro vai entender Romanos 12. Eu não vou pregar só para você, tudo de novo. Amém, abençoado? Quem consegue entender isso? Mas tem gente que faz pergunta e ele quer entender em 1 minuto, 2. Aquilo que eu levei 5 ministrações para explicar. Quase 30 anos para entender. Ele quer entender agora já. Pastor, isso aqui. Qual que era a cor azul da cueca de Abraão?
Ele quer entender na hora. Romanos 12:3, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba como, igreja? Com moderação, abençoado. Diga comigo bem forte, diga, ninguém nasce grande. O que eu falei? Eu vou para 30 anos de estrada, você quer entender agora em 2 minutos? Pastor, me fala aqui então. Você acha que eu vou mandar? Eu nem mando áudio, nem respondo. É um estudo. Pastor, mas e os anjos? Aí eu dou o pacote, ó, o ministério dos anjos. Quer entender mesmo? Quer aprender mesmo? Bíblia, papel e caneta, estuda. Não precisa ser agora em 5 minutos. Uma parte hoje, outra parte amanhã, né? Aí outro dia você se ensinou, até você concluir o estudo. Aí você vai entender a pergunta que você fez. Ah, é assim? Ah, não, estou pensando que você... Eu não tenho tempo, não. Pensei que você já ia explicar agora. Olha eu dando um passo para trás. Porque eu já conheço o ser humano, irmão. Quem está entendendo? Tem gente que não quer nada. Escapou isso aqui. Isso aqui eu não ia falar. Essa eu não ia falar. Romanos 12:4. Continua. Romanos 12:4. Assim como em um só corpo, Romanos 12:4, temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Isso é fácil entender, né? Você não está vendo que o meu dedão tem uma função que a minha orelha não tem, que é diferente? Os membros são diferentes, funções diferentes. Então, Romanos 12:3, cada um saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É dedão? Então, usa a sua fé na função do dedão. É orelha? Usa a sua fé na função da orelha. É pé? O pé faz muitas coisas. Use a sua fé na função de um pé. O pé até consegue correr. O dedão não consegue correr. Nem a orelha, mas o pé consegue. Então, Romanos 12:3. Saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós... Paulo está fazendo uma comparação, Romanos 12:5. Assim nós, que somos muitos, sublinha aí, somos um só corpo. Sublinha isso. Assim nós, que somos muitos, Romanos 12:5, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente, dedão é dedão e orelha é orelha, né? Individualmente, somos membros uns dos outros. Verso 6, sublinha. Temos diferentes dons. O que Paulo diz? Ele já falou aqui que o dedão é uma coisa, que o pé é outra e que a orelha é outra. Então, faz parte do corpo, são membros diferentes. Por isso, verso 6, temos diferentes dons. Porque são funções diferentes. O pé faz uma coisa, o dedão faz outra e a orelha faz outra função. Então, Romanos 12:6, agora ele começa a falar. Ele começou profeticamente, agora ele dá a interpretação. Romanos 12:6. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Como assim, Paulo? Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Você crê, você acredita, então profetiza. Eu chamo a existência o MGA em cada cidade do Brasil. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Eu tenho fé para falar isso, para profetizar. Eu profetizo o ministério Graça e Apostolado se espalhando por todo o Brasil e por toda a terra, levando a graça e a verdade que vieram por meio de Jesus Cristo. Pastor, o que você fez? Eu estou profetizando segundo a medida da fé. Eu creio, por isso eu falei. Romanos 12:7, e ele continua explicando. Se é ministério, seja em ministrar. Temos diferentes dons, verso 6. 7, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Simples assim. Pastor, eu gosto de ensinar. Haja dedicação ao ensino. Pastor, eu gosto de ministrar. Então, olha lá, Romanos 12:7. Então, se é ministério, então ministra. Vai ministrar, qual o problema?
Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Verso 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Agora, tem muita gente, ou a maioria, tem esse dom aqui. Isso aqui também é chamado na teologia de dom geral. Diga, dom geral. Ou dom comum. Dom o quê? O que é um dom comum? Romanos 12, 8. Ou o que reparte, faça-o com liberalidade. Isso aqui é um dom comum, é um dom geral. E por que ele é chamado na teologia de dom comum? Ou dom geral? Por quê? Por causa de 1 Coríntios 12, verso 29. Abre aí. Deixa o Romanos 12 aberto. Deixa o Romanos 12 aberto, abre o próximo livro, Coríntios 12, verso 29. Vou te explicar por que o dom de repartir é chamado na teologia, profeticamente, de dom geral ou de dom comum. Diga comigo, por que dom comum? Coríntios 12, verso 29. São todos apóstolos? Qual a resposta? Não, para aí. Imagina aí 5.000 pessoas. Os 5.000 são apóstolos? 99,9% que não será. Coríntios 12, 29. São todos profetas? 5.000 pessoas. Você acha que serão 5.000 profetas? 99,9% que não serão. Coríntios 12, 29. São todos mestres? 5.000 mestres? Se 5 são 1.000 mestres, 5.000 mestres, ele vai ensinar quem? Se todos são mestres. 5.000 profetas, vai profetizar para quem? 5.000 apóstolos, vai trazer um apostolado para quem? Se todos são apóstolos. Então Paulo está falando de algo que é impossível de acontecer, isso é impossível. Pastor, vamos fazer um culto no Maracanã, 80.000 pessoas. Irmão, você não acha que vai ter 60.000 apóstolos, né? Nem 50.000, nem 30.000 apóstolos, nem 20.000 apóstolos. Maracanã com 80.000 pessoas, nem 10.000 apóstolos não vai ter. 80.000 pessoas no Maracanã, nem 5.000 apóstolos serão. 80.000 pessoas no Maracanã, nem 1.000 apóstolos não terá. 80.000 pessoas no Maracanã, nem 500 apóstolos não haverá. 80.000 pessoas no estádio do Maracanã, nem 100 apóstolos haverá. 80.000 pessoas no Maracanã, se tiver 2, no muito 3, às vezes 1. Na maioria das vezes 1. Na maioria 1. Se tiver 2 ou 3, mais difícil, na maioria 1. Aí você entende o Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. O que tem a ver com Romanos 12, 8? Tudo. Olha lá, Romanos 12, 8. Ou o que reparte, faça com liberalidade. Então, se no Maracanã, num estádio, tem um culto, 80.000 pessoas, 1, 2, quando muito 3 apóstolos. Por isso que é chamado dom comum. Por quê? Porque todo esse restante cai aqui em Romanos 12, 8. Ó. Ou o que reparte. É um dom comum. Está claro ou não está claro, hein? Por que é um dom comum? Porque não são todos apóstolos. Não são todos Claro que não são. 80.000 profetas, aonde você vai achar isso aí? Aonde você vai achar? Olha o povo de Israel. Só Moisés que era o profeta. Olha o povo de Israel. Num dia, 650.000 pessoas reunidas. O profeta era Moisés. 650.000 pessoas, só tinha um profeta. Havia outros, mas profeta mor, profeta responsável pelaquela obra era Moisés. Quem está entendendo? Ficou claro, né? Por isso que é chamado de dom comum, dom geral. É o dom de repartir. Ah, pastor, alguém fala, eu não sei pregar, ou não fui chamado para pregar. Semeia, você está me enviando, eu pago a passagem do avião, eu coloco gasolina, eu pago o aluguel da igreja, eu compro o microfone, eu pago o YouTube, eu pago o nosso... Você semeia e eu faço. É verdade que não são todos que são apóstolos.
Muitos vão repartir. Então, você me envia. Você não vai, não tem nenhuma condenação você não ir. Você envia aquele que foi chamado para ir. Você envia com a sua... Você quer ver? Vai para Atos 28. Olha que coisa linda, bonita aqui. Ó. Pode fechar o Coríntios, deixa só o Romanos aberto. Vai para Atos 28, antes de Romanos. Olha que coisa legal aqui. Ó, Atos 28, olha que legal. Eu acho isso muito legal. Muito bonito de ver. Quem já achou Atos 28? A última página de Atos. Atos 28, verso 27. Olha que coisa bonita. Bonito de ver isso. Atos 28. Aí você vai entender por que é preciso as ofertas. Por que é preciso semear na obra de Deus. Você vai entender claramente. Ó. Atos 28, verso 7. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertencia a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, o negócio estava feio pro velhinho lá, hein? Estava de cama, doente, com febre e desinteria, e só faltou o coronavírus. Porque o resto ele tinha tudo. Atos 28, verso 8. O pai dele estava de cama, doente, com febre e desinteria. Paulo foi vê-lo. E tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha e foram curados. Coloca o dedo no verso 10. Estes quem? Os da ilha, nos distinguiram com muitas honras e quando embarcamos, proveram-nos das coisas necessárias. Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda. Paulo era um missionário. O barco, o navio que ele ia, não ia de graça. Consegue entender isso? O Paulo andava de navio. Como que ele ia de um lugar para outro? Não tinha trem, não tinha metrô, não tinha avião. O navio, não, nada foi de... Nunca na vida as coisas foram... Tudo tem que pagar. Você sabe disso aí. No tempo de Paulo não tinha navio de graça. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Você acha que alguém não comprou aquele jumentinho? Você acha que o jumentinho caiu do céu? Aquele jumentinho tinha um valor. Alguém comprou aquele jumento. Consegue entender isso? O jumentinho tinha um valor. Eu estou dando um jumentinho. Quem quer? Então, quanto que era um jumentinho? Sei lá, R$1.000. Alguém pagou esses 1.000. Aí, Jesus usou aquele jumentinho que alguém pagou, que alguém comprou aquele jumento. Consegue entender isso? Então, Jesus andou no jumento, que alguém comprou. O Paulo tinha que andar de navio para ir para um lado para o outro. Se eu preciso andar de avião, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que pagar o pedágio, eu tenho que pôr gasolina, eu tenho que pagar a passagem. É a mesma coisa, está aqui. Ó. Olha o versículo 8. Ó. Eles nos distinguiram com muitas honras. Glória a Deus pela sua vida. E quando nós embarcamos, proveram-nos das coisas necessárias. Paulo, quanto que é essa passagem de navio aí? R$1.500. Paulo, pode deixar que essa passagem eu vou pagar. Não, a sua passagem, eu faço questão de semear essa passagem. Amém, irmãos? Ficou claro para vocês? Por isso que se colhem ofertas. Ou também por isso, né? Ou não só para isso. Vamos deixar mais claro, né? Ou não só para isso. Ou seja, para prover a obra missionária. Porque não tem como Paulo ir de Roma até a Galácia a pé, né? Consegue entender que eu não tenho como ir de Santo André para Fortaleza a pé? Você consegue entender isso? Que eu não consigo ir de Santo André até o Rio de Janeiro a pé? Não, pastor, você é homem de Deus, tem ao seu favor. Vai a pé daqui até a Bahia. Deus é com você. Então vamos comigo também. E você me leva no colo. Que Deus, eu creio que Ele é com você. Romanos 12. Ficou claro aí, abençoados? É uma coisa fácil de entender. Nós não estamos aqui vendendo o evangelho, eu não estou vendendo pregação, mas se eu preciso pregar lá em Fortaleza, se eu preciso ir para o Pernambuco, se eu preciso ir para o Paraná, eu vou ter que ter um custo. Se é de carro é gasolina, é pedágio, se é de avião é passagem. Ou como é que eu vou? Como é que eu vou lá? Consegue entender? Ah, pastor, você vai pelo nosso site, mas nós temos que pagar o provedor. O site é pago, não é de graça. E por aí vai. Consegue entender isso, abençoado? Por isso que há ofertas. A sua oferta banca o ministério. Você vai ler Lucas, as mulheres serviam Jesus com seus bens. Perfumes, roupa de linho, semeavam.
Então, eu penso que não precisa falar sobre essas coisas, né? 1 Crônicas 29, Davi disse: afora tudo que preparei para a obra do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata. Aí Davi falou assim, ó, 1 Crônicas 29, quem sou eu e quem é meu povo para dar todas essas coisas voluntariamente? Tudo provém de ti, apenas devolvemos o que veio das tuas mãos. 1 Crônicas 29. Apenas devolvemos. Então eu não estou aqui vendendo pregação, não estou aqui vendendo evangelho. Mas se você entender que eu não tenho como ir a pé daqui até o Pernambuco, né? Se você entender que eu prego e você me envia com orações, com ofertas, eu já vou dar um grande glória a Deus pela sua vida. Amém? Romanos 12, versículo 9. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, ou o que preside, faça com cuidado, porque não é fácil cuidar de gente. E o que exerce misericórdia, faça com alegria. Né? Faça com alegria. Romanos 12, verso 9. Eu não falei que no pão aqui era um pão recheado? Já vai mudar o recheio. Já vai mudar o recheio. Aliás, o recheio já mudou 2 vezes, né? Você vai ler Romanos 12, 1, 2 e 3, é um recheio. Aí você vai ler Romanos 12, verso o 6, 7 e 8, já é outro recheio. Agora você vai ler Romanos 12, 9, já mudou o recheio do pão. E o pão é o mesmo. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Ou seja, ame de verdade. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais, uma beliscadinha de leve, né? Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso no Espírito. Vamos orar, irmão. Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Seja fervoroso no Espírito. Vamos orar, irmão. Pai, nessa noite, se o Senhor quiser, se não for te atrapalhar, quem sabe talvez um dia. Pô, irmão, aí fica difícil orar com você assim, né? Aí o irmão do lado vai estar assim, ó. Dá um glória do lado dele. Glória a Deus! Tal. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Nem tanto também, né? Dá um glória a Deus, mas às vezes tem que ser menos. Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas, sublinha aí, ó. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso no Espírito quer dizer, seja animado, né? Filipenses 2, 2. Tenha bom ânimo. Vamos lá, irmão, vamos. Vamos cantar, vamos cantar. Vamos louvar, vamos louvar. Vamos evangelizar, vamos evangelizar. Vamos orar, vamos orar. Ânimo, né? É isso que é ser fervoroso. Romanos 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança. Isso aqui é um segredo de quem vive pela fé, ó. Sublinha aí. Sede pacientes na tribulação. Olha como que mudou o recheio do pão, né? Já está um assunto que não tem nada a ver com o começo, né? Mas o apostolado do pão é o mesmo. Vamos fazer uma confissão de fé? Diga comigo assim, ó. Eu devo ser paciente na tribulação. É porque tem gente que você sabe como que é, né? É, pastor, eu já orei, até agora nada. Mas, irmão, você vem falar comigo? Tem gente que vem falar com você, sabia que tem gente que vem falar comigo? É, pastor, eu estou com uma doença aqui e você disse para orar e eu orei. Ora de novo. É, eu já orei de novo. Tem gente que é brabo. Teve uma abençoada aí, pastor, estava com uma doença, você falou para orar. E eu já orei. Amém, irmã, ora mais. Eu já orei. Continua orando. Já estou orando faz tempo. Irmã, o que você quer que eu faça, irmã? Você consegue me entender? Irmão, eu só sou um mestre, eu não sou Deus. Eu só ensino o que está escrito e o que eu faço também. Mas tem gente que, você falou que para orar e eu orei e até agora. Não estou te entendendo. Não estou te entendendo. Por que você está dando bronca em mim? Porque você falou para orar, eu orei. Ora de novo, já orei.
Continua orando, estou orando, mas e aí, você quer que eu faça o quê? Continua orando, eu também estou orando ainda. Então diga comigo, está escrito: ser paciente na tribulação. É porque tem gente que se ficar desempregado 2 dias já vem achar ruim com o pastor, né? Pastor, você disse aí e tal, também o que, irmão? Você vai ameaçar Deus? Também não vou mais na igreja, também Deus vai ver. Você está ameaçando Deus? Deus vai ver o quê? É você que precisa dele, não é ele que precisa de você. Está claro ou não está claro? Como Deus vai ver? Tem gente assim. Também o quê, irmão? Ô, irmã, também o quê? Não estou te entendendo. Diga, está escrito: ser paciente na tribulação. Sabe o que é, abençoado? Todos nós temos lutas. Temos ou não temos? Biblicamente, Jesus chamou de cruz. Né? Meio pesado falar que cada um carrega a sua cruz, mas é uma força de expressão. Cruz, na verdade, são lutas, tribulações, situações, problemas que aparecem. Minha mãe não amputou a perna esses dias? Você acha que está uma maravilha? Ela sem uma parte da perna? Você acha que não sobrou para mim? Em muitas áreas da minha vida. A vida dela também já mudou bastante, atrapalhou muitas coisas. Você quer que eu faça o quê? Não é melhor ela sem um pedaço da perna mais viva do que sem nada? Então é preciso ter entendimento. Vamos crer que todas as coisas colaboram para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos crer nisso. Ou nós temos outro jeito de crer? Pastor, eu já orei. Irmão, você sabe quanto tempo o povo de Israel ficou orando para que Deus enviasse o libertador? Você sabe quantas pessoas nasceu, cresceu e morreu? Nasceu, cresceu e morreu, nasceu, cresceu e morreu, nasceu, cresceu e morreu. Você sabe quantas gerações passou para que se cumprisse a promessa de Deus enviar um libertador? 430 anos. O homem dura 60, 70, 80. Não vou nem falar demorou, levou 430 anos. E aí? Você quer que eu faça o quê? Jesus, Deus prometeu enviar o Salvador. Enviou mesmo, 400 anos depois. Você vai reclamar do quê? Não entendi. O que você ia falar? Quem está entendendo? Diga de novo, está escrito: para ser paciente na tribulação. Você sabe quem que falou isso? Um homem que era açoitado continuamente, preso, humilhado, escarnecido. Depois você lê aí, marca aí lição de casa, 2 Coríntios 11, marca aí. Sai ver o currículo de Paulo. Sofreu, hein? Aí sabe o que ele falou? Seja paciente na tribulação. Está tranquilo, está favorável. Está tranquilo, está favorável. Porra! Não, fui açoitado, né? Fui açoitado e quando eu estava preso, então minha alma canta a ti, Senhor. Mas você acha que não teve um momento que Paulo ficou cuspindo fogo? Ser humano normal, Ou quem que adora ser açoitado? Pode bater que tá uma maravilha. Senta o rei. Você acha que ele falava isso? Ou você acha que não doía ser açoitado seminu? Com varas, você acha que não doía, irmão? Ele sabia o que estava falando. Porque às vezes a pessoa quer anjo em seu favor, né? Mas não quer ser açoitado. Se eu falar sobre anjo em seu favor, todo mundo quer. Mas não quer passar pela fornalha, não quer ser jogado na cova dos leões, não quer ser açoitado. Não, está amarrado. Não. Isola. Isola? Como isola? Você está louco? Você sabe o que teve que acontecer para Daniel ver um anjo na frente dele? Você sabe o que teve que acontecer? Apenas foi jogado num buraco que tinha no mínimo uns 6, 8 leões. Fica sossegado, o anjo vai aparecer. Pelo menos com Daniel apareceu. Não, irmão, não vem falar comigo não, irmão. Não vem falar comigo. Aí o anjo não aparece, aí você vem me cobrar. Pastor, você mandou orar, eu orei. Ora de novo, irmã. Já orei. Continua orando. Eu estou orando. Calma, irmã, calma, irmã.
irmã fica nervosa. Vocês estão me entendendo? Tem pessoas que acham que eu sou a solução. Eu não sou, irmão. Eu sou um mero comedor de arroz e feijão. Pedro falava um vapor, uma fumaça, que aparece e logo desaparece. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele é a solução. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a solução. Quem sou eu para falar que eu sou o caminho? Quem sou eu para falar que eu sou a vida, que eu sou a verdade? Quem sou eu para falar que sem mim nada podeis fazer? Eu não sou nada. Jesus é. Você falou para orar. Ora em nome de Jesus. É com ele lá, não é comigo. Eu só te ensino, mas eu não resolvo nada. Só se ficou claro aí, abençoado. E tem gente que parece que não entende isso, né? Pastor, você falou para orar e eu já orei. Onde você quer chegar, irmã? Irmão, onde você quer chegar? Eu já orei. Irmão, não estou te entendendo. Crente ora. O que eu falei? Mas alguma vez eu falei que ora uma vez só? Daniel capítulo 6, 3 vezes no dia Daniel orava. 3 vezes, hein? Quer que eu fale de Davi? Quer que eu fale de Moisés? Quer que eu fale de Elias? Quer que eu fale de Paulo? De quem que você quer? Quer que eu fale de Jesus? Chegou a chorar sangue na oração? Gotas de sangue? Mas tem gente que não quer orar, que não gosta de orar. Reunião de oração não vem orar. Mas quer o anjo lá, quer o anjo igual foi com Daniel, quer o anjo igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí depois você quer me cobrar o quê, irmão? Ô, irmã, deixa pra lá, vai. Romanos 12, versículo, olha lá, ó. Verso 12. Alegrai-vos na esperança, Romanos 12, 12. Sede pacientes, sublinha aí, ó, deixa marcado. Sede pacientes na tribulação. O que Paulo diz? Perseverai sem fazer nada, amém? Não. Perseverai o quê? Na oração. Pô, se Paulo disse perseverar na oração, você orou uma vez, já vem me cobrar. Paulo falou perseverai, que vem de perseverança, que significa continue fazendo. E o que é perseverar? É continuar fazendo. Eu congrego, persevere, continue congregando. Eu semeio, persevere, continue semeando. Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem. Eu dei esmola ontem, eu ajudei o cego, o pobre, mas você já morreu? Não. Então continua fazendo, ué. Mas eu já fiz 3 vezes, faz 10. Mas faz 5 anos que eu faço, faça toda a sua vida. Amém. É um estilo de vida. É um modo de viver. Escreva aí, ó. Diga comigo, ser cristão é um estilo de vida. Não é para você crer em Deus de vez em quando, não é para você orar quando você quiser, ser cristão não é uma moda. Uma calça que está na moda, agora não está na moda, não uso mais essa calça. Quando eu quiser congregar, você tem que ter uma vida com Deus, abençoado. Eu penso que eu não precisava falar isso, né? É preciso ter uma vida com Deus. Você vai lá fora, está cheio de gente que fala que crê em Deus. É ou não é verdade? Não congrega, não lê a Bíblia, não louva, não semeia, não ora. E vai falar com ele. Eu creio em Deus, eu creio muito em Deus. Não sei que Bíblia que ele está lendo, aliás. Ele não lê Bíblia, né? Nem conhece a Bíblia. Mas fala que crê em Deus. E quer uma revelação aí? Escreva aí, ó. É impossível crer em Deus corretamente sem a Bíblia. Escreva isso. Você vai crer em Deus do seu jeito. Mas quando eu chegar aqui, o seu jeito vai estar errado. Como que a maioria das pessoas crê? Todos os caminhos levam a Deus. Quem já viu essa frase? Está crendo de um jeito errado. Por quê? João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Como todos os caminhos levam a Deus? Então, quem está crendo por aí, está crendo do modo errado.
Está querendo do seu jeito. Mas o seu jeito não é o jeito bíblico. Não é o jeito divino. Só quem entendeu? Está cheio de gente assim. Está cheio. Por isso que a sua fé não funciona. Não tem como funcionar. Vai funcionar como? Agora, lê Atos 14. Lê Atos 14, verso 7. Lá em Listra havia um paralítico ouvindo Paulo pregar. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo disse, levanta-te e anda em nome de Jesus. O paralítico levantou e andou. Claro, ele estava ouvindo a pregação. Mas você está no boteco, está usando droga, está na zona. Então você vai ouvir o quê? E vai crer como? E vai acontecer o quê na sua vida? Nada. Não vai acontecer nada. Você não quer saber de igreja? Você não quer saber de Deus? Você não quer saber de Bíblia? Chama para congregar, você não quer. Chama para ouvir uma pregação, você não quer ouvir a pregação. Vai ler a Bíblia, você não quer ler a Bíblia. Mas você quer Deus na sua vida, né? Quando está desempregado, fala, ai meu Deus. Quando está para morrer, fala, ai meu Deus. Pede oração por mim, mas você não quer nada com Deus. Não, essa escapou. Ou não tem gente assim? Então, não há resultado de vida. Quem conseguiu entender? Diga comigo, por que não há resultado de vida? Escreva aí. Porque nada é do nada. Vírgula. Tudo é consequência. Jesus disse, digno é o obreiro do seu salário. Vamos analisar essa frase? Como é que o obreiro vai ter um salário? Se ele, o nome já fala, obreiro quer dizer trabalhador. Digno é o trabalhador do seu salário. Se ele trabalhar, vai ter o salário. Se ele não trabalhar, não tem. Ele é digno o que trabalha. Então, o salário é uma consequência de ele ter trabalhado. Daí, nada é do nada. Tudo é consequência. Pastor, estou me dando mal na vida. O que você está fazendo? Provavelmente nada. Para que a sua vida dê certo. Como é que ela vai dar certo se você não está fazendo nada? Você não aplicou nada. Você não investiu nada. Você quer uma renda de 50% se você não aplicou nada? Tem como? Impossível. É fácil entender isso aí. Como é que você quer ver Deus na sua vida se você não tem nenhuma atitude para com Deus? Não tem como, irmão. É porque Elias... Ah, irmão, você quer falar de Elias? É porque Moisés... Você quer que eu fale de Moisés? Quer que eu fale de Eliseu? Você quer que eu fale dos profetas? Quer que eu fale como que era a vida deles? Eles não ficavam no boteco não, irmãos. Eles não ficavam com conversa à toa, não. Eles criam de verdade mesmo. Você quer saber por que Deus enviou o anjo a Daniel? Você quer saber por que Deus enviou o anjo a Daniel? Você quer saber por quê? Vai estudar sobre Daniel, como era a vida de Daniel. Comece Daniel capítulo 1. Vai até o capítulo 6. É facinho. Daniel do capítulo 1 até o 6. Vai lá ver por que Deus enviou anjo a Daniel. Vai lá saber. Ele não vai enviar anjo para qualquer um, tá? Mas para Daniel ele enviou. Por que será, hein? Vou dar uma dica. Hebreus 6,12. Sede imitadores daqueles que pela fé e paciência receberam as promessas de Deus. Hebreus 6,12. Imita eles. Você quer que Deus seja com você como foi com Davi? Seja como Davi foi com Deus. Você quer que Deus seja com você como foi com Elias? Seja como Elias era com Deus. Você quer que Deus seja com você como foi com Paulo? Seja como Paulo era com Deus. Está claro? Palmas eu estou dando para o Espírito Santo. Vamos lá, Romanos 12, versículo 2. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tem que orar, irmão. É, pastor, a vida está difícil. Imagina se você não ora. Se você é daqueles que não ora. Pastor, não está fácil. Imagina se você não ora. Pastor, a vida está difícil. Imagina se você não ora. Pastor, não consigo emprego em lugar nenhum. Você imagina se você não ora. Pastor, o dinheiro está difícil. Imagina se você não ora. Aí vai ficar mais difícil ainda. Tem caneta aí? Se com Deus não é fácil, imagina sem Ele. Se com Deus não é fácil, tem que orar
tem que perseverar, tem que falar com os anjos. Se com Deus não é fácil, você imagina sem Ele. Como diz o Salmo 1, verso 1. Os que andam em roda de escarnecedores. Esses estão perdidos no mundo, na vida. Esses estão lascados. Romanos 12, versículo 13. Romanos 12, 13. Tem gente que tem vergonha, ou soberba, ou orgulho. Eu costumo dizer, quem tem vergonha, passa fome. Eu vou ler o versículo 13. Tem gente que eu não sei se é soberba, pode ser orgulho. Pode ser orgulho. E eu costumo dizer, quem tem vergonha, passa fome. Você está numa festa, comida de grátis. Ah, não vou pegar. Você vai ficar com fome, ué. Olha quanto pão, comida e bebida. Ah, não, eu estou com vergonha. Daqui a pouco vai acabar a comida e nós vamos para casa. E você não comeu nada. Pegou essa? Então, olha lá, ó, Romanos 12, 13. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Em outras palavras, você não precisa sofrer sozinho. O que Salomão disse em Eclesiastes? Melhor é serem dois do que um. Não é melhor empurrar um caminhão com 2 pessoas do que sozinho? Não é melhor empurrar com 2? Então, do que sozinho? Salomão disse, se um cair, o outro levanta. Mas ai daquele que estiver só. Mas por que ele está só, Salomão? O Salomão está só por quê? Porque é orgulhoso. Morre, mas não pede. Conhece gente assim? Aí Deus não tem culpa, né? Aí Deus não tem culpa. Também você não me ajudou. Mas não estou nem sabendo que você está precisando de ajuda. Você me viu várias vezes, nunca falou nada. Ficou claro aí? Você não falou nada, como que eu vou saber? Eu não estou sabendo. Eu te vi ontem, você não falou nada. Você deu risada, conversou normal. Eu não estou sabendo de nada. Como é que eu vou saber? Então você não pode me condenar. Também nem... Eu não estou sabendo de nada. Então, Romanos 12, 13. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai. E não joga praga, amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Tem gente que só gosta de ir no churrasco. Mas no velório ele não quer ir, ele não gosta. Vou no velório. Mas no churrasco você estava lá, dando risada, sambando no pagode. Aí no velório você não vai? Você precisa ler Salomão, hein? Salomão disse, melhor é ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Você está achando que você não vai morrer? Tua batata está assando, hein? Porque você está achando que você nunca... Olha, eu vou te dar uma dica que eu sou um cara legal. Você precisa no mínimo de 4 amigos na vida. Já entendeu, né? Entendeu? Não entendeu ainda? Não, depende, se o caixão tivesse 6 alças, você precisa pelo menos de 4, já dá para levar. Agora, se você é um cara soberbo, orgulhoso, antissocial, quem vai ser esses 4? Não se deu bem com ninguém na vida. Rabugento, ranzinza, cascudo. Cadê os 4 para levar? Cadê os 4? Eu vou levar esse cara era um mala do caramba, o cara está louco, um cara chato. Quem que vai levar? Cadê os 4? Com 4 já dá para levar. Mas tem que ter 4. Arruma esses 4 aí, dá tempo ainda, hein? Por isso, Romanos 12, verso 13. Alegrai-vos com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Sublinha aí, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quem pode falar amém? Essa é a graça, esse é o apostolado. Aquele que falava que pela graça sois salvos, também está dando essa lição aqui. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Romanos 12,
versículo 18. Se for possível, eu penso que é possível, tá? Porque tem até um ditado que diz que quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um não quer, dois não brigam, porque um não quer. Vai brigar sozinho? Eu vou brigar. Não, eu não quero brigar. Eu vou brigar. Então briga sozinho aí, porque eu... Quando um não quer, dois não brigam. Então, ó, Romanos 12, 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Pastor, ele não quer paz. Mas se ele não quer paz, é problema dele, mas você quer. Não, ele não quer saber de nada. Então, ele quer brigar. Não, ele quer, mas você não quer. Então não vai ter briga, você não quer brigar. Quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Você vai ver também, viu? Eu vou te pegar, viu? Você está perdido na minha mão. Opa, que Bíblia que você está lendo? Que Bíblia que você está lendo? Colocaram fogo nos meus 3 carros. Eu não falei que ia pegar ninguém. Eu não fiquei jurando ninguém, não fiquei prometendo ninguém, eu não falei que ia me vingar. Eu orei e entreguei na mão do juiz. Aí o juiz chegou um dia, chamou minha senha, fez a justiça e legal, eu não precisei pôr a mão em nada. Amém, abençoados? Romanos 12, versículo 19. Terminando. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, olha o apostolado de Paulo igual de Salomão: se o teu inimigo tiver fome, acaba de matar ele. O que Salomão falava, o que Jesus falava e o que Paulo disse em Romanos 12, 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso aqui é uma força de expressão, é um dito popular. Naquele tempo falava amontoar brasas de fogo. Hoje nós falamos o quê? Quebrou as pernas dele. O cara pensou que eu não ia nem pegar na mão dele, que eu não ia nem... Ele estava crente que nem na cara eu ia olhar. Eu cheguei lá: opa, e aí, irmão, tudo bem? Dei um abraço nele, beijei. Quebrou as pernas, né? Que ele pensava que você ia passar direto. Você foi lá, cumprimentou ele, deu um abraço e tal. Nós usamos a expressão quebrou as pernas, ou envergonhou ele. Paulo falava, amontoou brasa na cabeça. É só uma força de expressão. Quem que entendeu? Então, Romanos 12, 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal como? Com o bem. Diga comigo, o bem sempre vence. Vamos ficar de pé. Senhor, que a tua graça seja revelada a todos quantos acompanharam comigo essa ministração e esse estudo. Esta é a graça e este é o apostolado. Todos que ouviram, todos que assistiram, os que vão ouvir, os que vão assistir, que o Senhor manifeste a sua glória, revelando e dando entendimento. Porque o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Graças a Deus, e em tudo te damos graça, porque esta é a graça e este é o apostolado. Amém? Sua melhor salva de palmas ao Senhor e até domingo às 6 horas da tarde. Graça e paz, até domingo.